Quem conhece melhor os problemas de um determinado bairro? É você ou é aquela pessoa que mora naquele bairro? Eu sou Edu Yokomiza, é sobre isso que nós vamos conversar agora. E aí, tudo bem com você? Essa conversa é para você que é pré-candidato a vereador, mas serve também para você que é pré-candidato a prefeito. A pergunta é a seguinte: quem é que conhece melhor o dia a dia? Quem é que conhece melhor as demandas, os problemas de uma determinada rua, de um determinado quarteirão, de um determinado bairro da sua cidade? Considerando que você não mora nele, é lógico. Quem é que conhece melhor esse dia a dia, esse cotidiano? É você ou é aquela pessoa que mora ali, que vive ali, que 24 horas por dia vive e vivencia aqueles problemas, aquelas necessidades, aquelas demandas? E você pode apostar que muitas dessas pessoas que vivem nesses locais, que vivem nesses determinados bairros, todos os dias elas pensam em alguma solução, em alguma alternativa para resolver ou para minimizar um determinado problema. Por exemplo, essa pessoa é que mora naquele bairro, é que conhece cada buraco que existe nas ruas e ela reclama sempre porque ela sofre com aquilo ali. Essa pessoa é que pega o ônibus lotado, ou que sofre com o atraso desse ônibus, ou que sofre com a falta de linhas, desse ônibus, ou então que sofre com a precariedade dos pontos de ônibus e às vezes até com a total ausência desse ponto de ônibus. Essas pessoas às vezes é que sofrem também com algumas precariedades, alguns problemas das escolas onde os seus filhos estudam, ou também elas sofrem com atendimento não tão bom que ela encontra ou não encontra lá no posto de saúde, na unidade básica de saúde do seu bairro. Às vezes tem o médico ou não tem o remédio, às vezes tem um remédio e não tem o médico, às vezes não tem os dois, às vezes também pode ter os dois. Essa pessoa é que sabe onde estão as lâmpadas queimadas, essa pessoa é que sabe onde tem acúmulo de lixo por aquele bairro, essa pessoa é que sabe a real situação de um fundo de vale, se for o caso. Percebe então que não é você que tem que ir lá como pré-candidato a vereador ou como pré-candidato a prefeito, não é você que vai lá numa reunião dizer e apontar onde estão os problemas e as principais demandas daquela localidade ou daquela comunidade. Não, você tem que ir lá é para ouvir, porque essas pessoas que vão indicar onde estão essas prioridades, essas urgências. E tem mais uma coisa: se você vai lá para ouvir as pessoas, antes de colocar as suas propostas, ou sei lá, o seu programa de governo, sabe que você já tem ele, mas se você vai lá para ouvir essas pessoas, para ouvir a comunidade, você vai se surpreender e muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, você vai sair dessa reunião com uma ideia completamente diferente daquela com que você chegou naquela reunião. Porque às vezes, e muitas vezes, como eu já disse, as pessoas vão indicar alguma prioridade que elas têm que de repente você não conhecia, ou que certamente você não conhecia. Então, se você não ouve as pessoas sobre o dia a dia daquele bairro, você certamente vai errar na hora de apresentar a sua proposta, porque fatalmente você deve apresentar alguma ideia, alguma proposta que não casa com a necessidade daquelas pessoas. Percebe então? Aquilo que você quer propor não casa, não tem conexão com o dia a dia, com a realidade da vida daquelas pessoas. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu faço e participo profissionalmente de campanhas eleitorais aí há quase 30 anos. Já fiz campanha para vereador, para prefeito, para deputado, participei em campanha para governador. E para vereador e para prefeito já participei de municípios muito pequenos e também participei em capitais. Então eu vou te dar um exemplo. E independente do tamanho da cidade, isso que eu acabei de falar é uma realidade. O candidato que vai num bairro, que vai numa região, que vai numa comunidade e não está disposto a ouvir aquelas pessoas, já vai com o discurso pronto, com o discurso decorado, com o formato pronto, já com as propostas na ponta da língua. E pior ainda, se vier com proposta genérica, né? Tipo, vou melhorar a saúde, educação, segurança. Tem uma notícia triste para você, se você pratica essa política antiga, que pratica esse tipo de campanha eleitoral já ultrapassado. Tem uma triste notícia para você: você está fora do jogo. Porque você chega lá, já com sua proposta na ponta da língua, sem antes conhecer o dia a dia daquela comunidade, você fatalmente vai apresentar alguma coisa que não tem conexão com aquilo que elas querem. Então o exemplo que eu ia dar para vocês é o seguinte: um município aqui no Paraná, um candidato a prefeito
chegou lá para dizer que tem uma avenida lá que merecia o asfalto, uma iluminação nova, e que tem uma praça ali bem pertinho que merecia uma grande revitalização. Ele, à medida que ele foi falando, ele pensou o seguinte, eu sei disso porque depois ele me contou, me confidenciou isso. Ele falava assim, Edu, eu ia falando daquela proposta de revitalização do asfalto daquela avenida, que é a rua principal daquele bairro, de trocar toda a iluminação e da principal praça, que fica bem próximo dessa avenida, uma revitalização total dessa praça. E ia ficar bonito, ia ficar um brinco, segundo esse candidato que contou para mim. Mas ele disse o seguinte, à medida que eu ia contando essa proposta, que na minha cabeça era uma grande proposta, eu percebia, olhando para as pessoas da reunião, que aquilo não estava entusiasmando, não estava motivando e não estava conectando com aquelas pessoas. E eu pensava, enquanto falava, aonde será que eu errei? Aí depois, quando a gente teve essa conversa, eu falei para ele, você sabe onde é que você errou? Em tudo, do começo até o fim. Porque você chegou lá com uma proposta que é sua, uma ideia que é sua, de acordo com uma realidade que você quer impor para aquela comunidade. Disse assim para ele, revitalizar o asfalto daquela avenida importante? Sim, é importante. Trocar a iluminação à margem dessa rua principal é importante? Vai ficar bom? Sim, é importante. Sim, vai ficar bom. Revitalizar essa praça que as famílias, que as crianças, que os jovens usam nesse bairro é importante? É muito importante. Mas não era exatamente aquilo que as pessoas queriam. O que as pessoas queriam era uma coisa mais simples, mais rápida e muito mais barata e muito mais econômica. O que elas queriam, e ele ficou sabendo muito depois dessa reunião, e o pior, não no dia da reunião, porque ninguém se atreveu a contar para ele, porque além de ter cometido esse erro na campanha, colocando as ideias que ele tinha para aquele bairro ali, sabe o que ele fez? Ele falou durante 40 minutos. No final, ele olhou para o relógio, pediu desculpa, porque ele tinha que sair, porque ele tinha uma outra reunião. Ou seja, ele falou só o que ele queria falar e não escutou as pessoas. Então, no final, o sentimento daquelas pessoas que participaram da reunião era um sentimento de frustração, porque ouviram algo que não queriam e não tiveram oportunidade de contar aquilo que elas precisavam realmente. E depois, me parece que uns 2, 3 dias depois dessa reunião, esse candidato a prefeito se encontrou com uma liderança que esteve nessa reunião e, por ser mais íntimo, por ser mais chegado a ela, contou para ela o seguinte, você errou e por isso é que você não conseguiu atenção e não conseguiu entusiasmar ninguém naquela reunião. Porque a única coisa que as pessoas queriam naquela reunião era a oportunidade, que seja por 1 minuto, de poder contar para você qual é a maior angústia, qual era a maior dor que elas viviam ali, que era simplesmente, eu não me lembro direito, mas uns 500 metros de onde estava acontecendo a reunião, tem a escola do município. E naquela escola tem um cruzamento muito perigoso, onde já foram atropeladas várias crianças, inclusive foi atropelada uma senhora, já de idade, e que faleceu. Então, o que a comunidade queria com aquela reunião? As pessoas viam naquele encontro com aquele candidato a prefeito a oportunidade para contar para ele o seguinte, candidato, a única coisa que a gente precisa é que alguém se comprometa a melhorar a sinalização no entorno daquela escola que já matou pessoa, que já atropelou, que já feriu crianças e que todos os dias, quando os nossos filhos vão para a escola ou quando elas saem da escola, a gente fica com frio no estômago, vivendo uma angústia, achando que elas podem ou não ser vítimas de um atropelamento, porque ali não tem sinalização viária, aquela no chão, sabe? Não tem faixa de pedestre, não tem sinalização de pare, mostrando, indicando qual é a rua que é preferencial, não tem placa, não tem um semáforo, não tem um redutor de velocidade, um quebra-mola, uma faixa elevada, enfim, é aquilo que eles queriam. Percebe então? Era uma angústia, ou seria uma solução, né? Uma solução que eles estavam pedindo, muito mais barata, concorda? Do que recapear todo o asfalto de uma avenida muito comprida, de trocar toda a iluminação dessa avenida muito comprida e de revitalizar aquela praça próxima dessa avenida. Muito mais barata, muito mais econômica, porém muito mais efetiva. Se você pensar em qualidade de vida para aquelas pessoas e também muito mais efetiva se você for pensar como proposta, como programa de governo.
Coisa simples, muito simples, mas que muito candidato hoje, pré-campanha, muito pré-candidato a vereador, muito pré-candidato a prefeito não está se atentando para isso. Porque esse candidato sai da sua casa, sai do seu escritório político, sai do seu comitê ou de onde seja e vai direto para essa reunião, para essas reuniões, com o discurso pronto, com as ideias prontas, com as propostas prontas, com um programa de governo pronto. E muitas vezes, gente, atenção, muitas vezes, e quando eu digo muitas vezes, é muita coisa. Eu vou colocar, sem medo de errar, de 70% a 80% das vezes são propostas, são programas de governo elaborados, sabe aonde? Dentro de um escritório, dentro de uma sala, entre 4 paredes, às vezes escrita por 1, por 2, por 3, por 4 pessoas. Isso não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Você tem que buscar suas propostas onde os problemas acontecem. Você tem que construir o seu programa de governo onde os problemas acontecem. E com quem que você tem que conversar? Para quem você tem que perguntar? Você tem que perguntar para essas pessoas que vivenciam esses problemas no dia a dia. E não vai se surpreender se nessas conversas, nessas reuniões, se você tiver com o seu ouvido muito atento para captar tudo aquilo que você vai ouvir, para só depois descartar aquilo que você acha que não funciona, tenha certeza, você vai ter muitas e muitas boas ideias. Combinado? Então, a partir de hoje, se você ainda não estiver fazendo isso, calibra bem as suas orelhas, calibra bem os seus ouvidos, preste muita atenção, ouça muito mais do que você fala, beleza? E a gente se encontra por aí, boa sorte no seu projeto e um abraço.